gente! Estamos começando mais um Pode Crer, esse programa que é feito especialmente para você. Um programa feito para te estimular a crer em Deus, para te incentivar a prosseguir na fé, a despeito de qualquer situação. E um programa para despertar em você a curiosidade de, talvez, em não crendo, se permitir crer em Deus. O programa de hoje está muito especial. O programa de hoje foi direcionado, eu não tenho dúvidas, pelo Santo Espírito. Não foi nada programado, mas hoje a gente está com um pedacinho da Rede Novo Tempo conosco. A gente está recebendo o pastor Rafael Rossi. Muito bom estar com o senhor, pastor. Olá, uma alegria também. Legal. Ele é o apresentador do programa Arena do Futuro. Exatamente. E é também o pastor da divisão, o evangelista da divisão. Como eu já expliquei aqui algumas vezes, a Igreja Adventista ela é dividida em hierarquias. Quer explicar um pouquinho para o pessoal? Sim, nós temos então tá bom. Prazer, meu nome é Rafael. Eu sou pastor da Igreja Adventista há 23 anos. E tenho trabalhado nos últimos 12 anos no escritório da igreja, que fica em Brasília, e coordeno as atividades para 8 países da América do Sul. É muito país. Exatamente. Equador, Bolívia, Peru, Paraguai, Argentina, Chile e Brasil. Amém. Esqueci algum? Não. Uruguai. Esqueci o Uruguai. Então são 8 países. E nessa geografia eu cuido da parte de evangelismo, que é o crescimento da igreja. Então, por meio de séries, de pregações, de palestras, o meu trabalho é a parte evangelística da igreja. Então, esse é o meu trabalho no escritório da igreja em Brasília e também apresento o programa Arena do Futuro na TV Novo Tempo e o programa Decifrando el Futuro na TV Nuevo Tiempo. Então, que é o mesmo programa, É, né? O mesmo programa, só que a versão dele em espanhol. Então, o Arena do Futuro vai toda sexta-feira às 8h30 no programa inédito na TV Novo Tempo, 8h30 da noite. E o Decifrando o Futuro toda segunda-feira às 9h30 da noite. Amém. Imagino que a maioria do pessoal que vai assistir o Pode Crer deve acompanhar a Rede Novo Tempo, tem interesse nos assuntos que dizem respeito ao reino dos céus e deve estar amando essa surpresa. Eu não fiz propaganda. E com Deus é assim, é surpreendente, né? Eu só posso fazer uma propaganda mais com aqui já? Com certeza! Então, depois que acabar aqui o podcast, você escreve aí no YouTube Novo Tempo ao Vivo. Aí dá para assistir pelo YouTube. Nós transmitimos pelo YouTube ou tem o NT Play, ntplay.com, que é a nossa plataforma de vídeos na internet. E tem o canal aberto aqui em Salvador e outras regiões aqui. Isso. Quando estiver apresentando, para ressaltar. E tô com o meu parceiro de vida, meu amor, minha bênção aqui, sempre conosco no Pode Crer. Que bom estar com você aqui, Vitor. Bom demais. Hoje vai ser um programa mais do que especial, né, pastor? Uma alegria, vai ser ótimo. Verdade. Muito bom quando as coisas não são programadas, né? São melhores ainda, parece, né? E acontecem, né? Com Deus é assim, né? Porque a história foi interessante, né? De como apareceu o convite para aqui, pro podcast. Para você que está assistindo aqui, eu estou pregando todas as noites aqui, Igreja de Salvador. Legal. E aí, numa noite, apareceu esse simpático casal lá, levando o Nadson Portugal. Que tinha saído daqui já saiu daqui da gravação do podcast, foram para lá e aí apareceu o convite. Aí nós nos encontramos. Engraçado que foi o único horário que seria possível de gravar. Que beleza, né? Foi ótimo. E eu fico aqui até o final de semana, então a gente encaixou essa gravaçãozinha aqui. Amém. Fica o convite também para quem quiser comparecer nas igrejas aí. Depois na rede social deve estar rodando a agenda, mas fica o convite. É muito legal esse momento. Eu confesso que de todos os apresentadores, todos os convidados, esse é o que eu tô mais tensa, porque é apresentador da Rede Novo Tempo, Fique tranquila. Mas você sabe quando eu subo... Tá tudo certo. Quando eu subo no púlpito para pregar também, eu tremo. Mesmo com um tempo pregando, e eu acho legal isso. É bom quando nós trememos, porque dá o senso da responsabilidade daquilo que a gente está fazendo. E da nossa pequenez, né, pastor? Exatamente, porque pregar é uma responsabilidade enorme. Né? É verdade. Eu, às vezes, penso assim, o poder que um sermão tem. É verdade. Tem gente que mudou de vida num sermão, tem gente que encontrou Deus num sermão, tem gente que decidiu fazer uma faculdade num sermão. Ou seja, você ali está representando o próprio Deus quando você prega a palavra. Você entra na vida das pessoas. Exatamente. Né? Por isso, ter esse senso de que nós somos pequenos e que a responsabilidade é enorme, sempre nos coloca dependentes de Deus. E aí, quando nós somos dependentes, Deus pode nos usar de maneira mais efetiva. Amém. Que minhas pernas tremam muito, então. Assim, é bom. O pastor colocou aqui a lembrança da quantidade de países que ele cuida, que ele é responsável na parte evangelística, mas tem o trabalho em casa, né? Como pai, tem 2 filhas, aí 2 jovens, e tem
a Ellen, A dona que é a Ellen. esposa, e eu Exatamente. disse a ele que o que importa aqui é a Ellen. Uhum. Então, eu sou casado há 22 anos com a Ellen. Nós temos 2 filhas, a Giovana, que tem 19 anos, é aluna de medicina, está no 2º ano, e a Mariana, que tem 17 anos, está terminando o ensino médio. Amém. Ela faz medicina no Brasil? Faz medicina no Brasil, faz em Amém. Mogi Guaçu, no Amém. interior de São Paulo. Que bom. Mais uma médica aí para o futuro. E falando de futuro, Arena do Futuro, Sempre o futuro. eu escolhi um tema assim que diz respeito à recompensa no futuro. Mas um tema que tem cada vez mais sido uma grande interrogação na vida das pessoas. E é o tema sobre o que acontece depois da morte, Uhum. né? A morte, ela de fato é como se arrancasse algo do É uma ser inimiga. humano. É um inimigo. A Bíblia diz como o último inimigo a ser vencido, né? Mas tentando trazer assim para o coração das pessoas que talvez não sejam cristãs, mas que vão ter que enfrentar esse momento, a não ser que Cristo volte antes, eu diria que a morte é, em parte, um mistério que nos arranca algo que a gente não tem como substituir. Uhum. Então, o que acontece depois da morte? A gente vê que a Bíblia passeia quase que ela toda por personagens que enfrentaram esse momento. Uhum. Moisés morreu com 120 anos e ele morreu porque feriu a rocha e Deus diz ali em Números que ele morreria. A gente lembra de Abraão indo para sacrificar Isaac no Monte Moriá. Eu imagino que naqueles 3 dias Abraão devia estar vivendo um dilema porque ele estava indo para a morte, né? Jesus, no jardim do Getsêmani, diz que estava angustiado e a tristeza era tão profunda que a vontade era de morrer, né? O sentimento que estava antecedendo aquela situação que estava por vir da morte. Eu lembro aqui de Pedro perguntando a Jesus, enquanto caminhava, o que aconteceria com João, se João ia morrer ou não, Uhum. e Jesus diz, não importa se eu quero que não ele é tua viva. preocupação. Não é com você, não é da sua conta. Mas a gente vai lembrando dos personagens. Davi, quando Natan disse que o filho dele morreria porque ele traiu Urias e o filho de Batseba com ele morreria. E ele fica ali 7 dias sem comer, prostrado no chão, angustiado pela notícia da morte. E essa angústia, pastor, ela continua. Uhum. A morte continua sendo inimigo. Todos que não morreram, claro, passarão pela morte, a menos que Cristo volte por ocasião de estarem vivos. E a gente, no fundo, tem uma esperança de que algo precisa acontecer. Porque a gente tem a sensação de ser eterno, e fomos criados para ser eterno. A morte, ela toca em nós de 2 maneiras. Primeiro, você um dia vai morrer. Então, ela tem um contexto pessoal. Se Jesus não voltar antes, todos nós passaremos pela experiência da morte. Mas também tem o contexto das perdas que nós temos. Porque a morte me atinge também quando pessoas queridas e amadas se vão. Verdade. Quando nós perdemos as pessoas que são importantes para a nossa vida. Eu, na pandemia, perdi meu pai. Ele foi entubado e ficou 6 dias entubado. E logo depois ele não resistiu. A saúde dele estava frágil, debilitada. Então a morte também me atingiu. Eu tenho assim, claro que um dia eu vou morrer, mas antes de eu morrer, eu vou ter que lidar com a morte de outras pessoas que estão à minha volta. Pessoas que são importantes para mim. Então essa é uma questão que não tem nenhuma diferenciação. Porque a morte atinge quem é rico e quem é pobre. Verdade. Atinge a todos, né? Todos. Então nós vamos enfrentar a morte. Não tem jeito. Ou a nossa própria morte. Que aí as pessoas ficam preocupadas, né? Para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Que a gente vai falar aqui no programa. Para onde vão os mortos, onde eles estão. Mas também a questão das pessoas que a gente perde. Que não estão mais conosco. E eu lido como pastor com várias pessoas que estão sofrendo o luto. E alguns lutos, eles são mais longos do que as pessoas imaginavam. Tem gente que já passaram-se anos de uma perda e ainda não conseguiram se recuperar. Ainda choram, ainda tem lágrimas nos olhos, porque foi alguém muito especial, muito importante, que representou algo assim grandioso na vida dessas pessoas, e hoje elas ainda se sentem desamparadas, porque aquela pessoa amada já não está mais aqui. E tem que lidar, né? Voltar para casa com a roupa da pessoa, a cadeira que ela sentava. E a lembrança, né? Exato. Da presença, da convivência, Exato. né? No de momento... poder falar, né? Eu tenho aqui no meu celular as minhas conversas com meu pai no WhatsApp.
E tem vários áudios que ele me mandava e eu não apaguei. Tá Até aí. para pagar é difícil, Então né? aí os áudios. Eu vou deixar aí. É. Vou deixá-los aí. E quando me dá saudade, eu ouço a voz dele. É Ouço um verdade. pouquinho os conselhos que ele estava me dando, as coisas que ele estava falando, eu estava me perguntando. Então fica como se fosse uma lembrança, né, de alguém que foi importante e que a morte nos separou. Mas aí vem o contexto da Bíblia. Porque para aqueles que creem na palavra de Deus, a morte não é o ponto final. É uma Amém. vírgula de uma história que ainda continuará a ser escrita. E é Amém. exatamente sobre isso que a gente vai desenvolver aqui, né? Porque a Bíblia, ela traz uma clareza muito grande de que Cristo é a vida. Uhum. Então, todo aquele que está em Cristo tem a vida. E ainda que a gente esteja num mundo transitório, passageiro, a Bíblia traz a morte para quem está em Cristo como um Uhum. sono, como o senhor acabou de Uhum. falar. Mas para aqueles que não estão em Cristo, a morte não é só um sono. Mas a Bíblia também não traz a ideia, em momento algum, de que passando por esse sono ou de que morrendo sem estar com Cristo, nós vamos ficar por aí vagando, Uhum. ou vamos passear por outros terrenos, ou vamos direto para o céu, ou Perambular vamos por aí. para o Reencarnar. inferno, ou vamos reencarnar, ou vamos para o purgatório, ou para o seio de Abraão. Aí cada religião vai, de alguma forma, direcionar para um Uhum. caminho, mas a Bíblia não traz essa ideia, porque parece que todas essas pessoas que foram noticiadas quanto à morte sentiam medo, Claro. uma angústia, e assim, se elas soubessem que havia logo um céu, ou um purgatório, ou um inferno, ou uma reencarnação para visitar outras vidas, por que esse medo? Por que essa angústia? Né? Por que isso? Agora, a pergunta também que não deve deixar de ser feita, obviamente, quando começou essa história? Uhum. A gente percebe que, pela história bíblica, começou isso como uma grande mentira, né? Sim, começou. Quando começou, mas a questão é que as pessoas não têm base bíblica para crer que existe, assim, referência para essa mentira que o senhor vai explicar onde começou. Sim. Não é? Bom, tem um texto que eu queria ler aqui, que está em Apocalipse 1,18. Diz assim, ó, é Jesus se apresentando aqui em Apocalipse 1,18. Ele diz assim, olha, vamos ler o 17. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Um dos meus versos preferidos. Então, aqui nós temos a descrição que Jesus faz de si mesmo, dizendo, olha, eu estive morto e eu estou vivo. Então, se alguém é autoridade para dizer o que vai acontecer com os mortos, é Jesus. É verdade. Porque ele já morreu e está vivo. Então, ele desceu até a mansão dos mortos e ele ressuscitou. Então, ele é quem pode nos dar a clara orientação do que acontece com uma pessoa quando ela morre. Então, é na Bíblia que nós vamos encontrar a referência correta do que é que acontece com quem já morreu. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora e que podem, assim, de maneira muito sincera, terem acreditado de uma maneira diferente dessa que nós vamos explicar. Sim, aqui. Aprenderam diferente, né, Exatamente. Bom, e aquilo que nós estamos falando aqui é com muito carinho para você. Não é em momento algum para te atacar, não é em algum momento para confrontar a sua fé, mas para apresentar a você aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus diz. Porque a Bíblia, ela nos aponta o caminho seguro pelo qual devemos seguir. Ela é a luz que ela ilumina o nos nosso tira caminho, do né? engano, exatamente. Ela nos tira do engano. E eu prefiro viver a verdade a viver na mentira. Sim, Então com eu prefiro muito mais que a Bíblia me mostre o caminho correto daquilo que vai ser, do que eu me iludir certeza. com algo que não é verdade. E quando estamos iludidos, enganados, seja no relacionamento, seja na profissão, seja na visão pessoal de quem somos, é preciso um amigo, né, pastor? Uhum, Para nos trazer uma luz, para com carinho nos exortar, né? exatamente. E a intenção aqui é essa, é trazer um tema que tem enganado muitas pessoas por essa sede, por esse vazio e por esse grande inimigo que é a morte, Uhum. né? E esse inimigo, ele iniciou-se no Éden, Bom, vamos lá. né? Então, Vamos vamos nessa. começar com a história. A história começa lá na criação. E ali foi que o engano surgiu. Quando Deus criou o Adão e a Eva, os colocou no jardim do Éden. O mundo era um lugar perfeito.
o mundo não tinha cadeia alimentar, o mundo não tinha tempestade, não tinha enchente, não tinha vendaval, não tinha A folha tumulto, não caía, né? nada. Tudo era perfeito, eterno e equilibrado. Amém. Mas Deus, ele dá para os seres humanos aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. E o que é livre-arbítrio? É liberdade de escolha com possibilidade de escolha. Eu ouço muita gente definindo assim, livre-arbítrio como liberdade de escolha. Não, não é só liberdade de escolha. Mas a minha liberdade, ela tem que ter possibilidades. Verdade. Porque, digamos assim, eu sou livre para escolher a cor de sapato que eu vou usar. Mas você só tem preto. Mas meu guarda-roupa só tem um sapato preto, então a minha liberdade de escolha, ela se limita àquilo que eu tenho à Fica disposição. restrita, né? Ela está restrita ao que eu tenho. Eu quero usar sapato verde. Mas eu abro meu guarda-roupa, só tem preto. Então, o que adianta a minha liberdade de escolha? Minha liberdade vai ser aquilo que eu tenho à disposição para usar, preto. Verdade. Se eu quiser ter sapato verde, eu preciso comprar um sapato verde. Se eu não tiver sapato verde, eu posso ser livre para escolher o sapato que eu quiser. Mas se eu não tenho, Possibilidade. minha liberdade, ela se limita a isso. Então, quando Deus cria o Adão e a Eva, ele diz assim, olha, vocês são livres para escolher. E vocês podem ficar comigo ou não ficar comigo. Vocês podem me obedecer ou não me obedecer. E Deus coloca uma árvore no jardim, chamada árvore da ciência do bem e do mal. Esta árvore era o exercício do livre-arbítrio. Então Deus disse a Adão e Eva, vocês têm dois caminhos a seguir. O meu caminho, que é um caminho de vida e eternidade, ou o caminho da desobediência, que é o caminho daquele anjo rebelde, que lá no céu fez uma luta, uma guerra, foi expulso, e ele está nessa árvore. E nessa árvore ele oferece para vocês um caminho diferente do meu. O meu caminho é um caminho de vida. Agora, o caminho desta árvore, da ciência do bem e do mal, é um caminho de morte. É quando Deus diz, se você tocar ou comer desse fruto... Vocês vão morrer. E morrer é cessar a vida. É literalmente isso. É o salário do pecado, né? Exatamente. Então, vocês vão viver se não comerem desse fruto. Podem comer de todas as árvores do jardim. Mas esta árvore, estou falando que o copo aqui é a nossa árvore da ciência do bem e do mal. Esta árvore aqui, que você comer, Adão e Eva, vocês vão morrer. A vida vai cessar em vocês. Então, houve o momento do engano. Eu preciso apimentar isso aí, pastor. Vamos lá. Porque pra gente que tem o conhecimento, a gente vai discorrendo na mente, fica muito simples. Mas quando Deus diz assim, se você tocar, a vida vai cessar, ali tem a ver com a desobediência à palavra de Deus, né? Exatamente. Porque é aquilo que você falou, né? O salário do pecado é a morte. Então, o pecado seria o não querer ouvir a voz de Deus. É o desobedecer a Deus. E a Bíblia, ela é a voz de Deus. Exatamente. E a Bíblia diz que depois da morte você não fica vagando. Ela vai dizer isso. Vai dizer, né? Vai chegar lá, né? Porque eu tô já querendo costurar com o tema, porque assim, o que importa aqui, para quem tá participando dessa conversa, é compreender o que a Bíblia vai dizer, porque isso é ouvir a voz de Deus. É o que realmente vale a pena, né? E é ele que tem, é ele que conhece dizer, o que vai acontecer depois da morte. Então, quando Adão e Eva comem do fruto, eles trazem para a humanidade a morte. Mas não foram os seres humanos os primeiros a morrer. Adão e Eva se depararam com a morte pela primeira vez quando um cordeiro foi morto. Verdade. Aquele cordeirinho que foi assassinado no próprio Jardim do Éden. Já representando. Representando, porque Adão e Eva entenderam que o salário, a consequência do pecado era a morte. Mas naquele momento, Deus, em seu infinito amor, fala assim, Adão e Eva, vocês pecaram e deveriam morrer, mas eu vou dar um substituto para vocês. E então, nesse momento, esse cordeiro que morre lá no Jardim do Éden, ele era o substituto da morte do Adão e da Eva. Substituto para pagar o salário da desobediência. Exatamente, ou seja, porque todo pecado resulta em morte. Morte. E morte então, é ausência de vida. Exatamente. E Deus é vida. Exatamente. Eles optaram em não estar com Deus. Exatamente. Então, eles escolheram não estar com Deus. Mas para isso, a gente entender isso aqui, é importante nós irmos para Gênesis capítulo 2, versículo 7. Quem está com a Bíblia aí acompanhando o nosso podcast, Gênesis 2, 7, tem aqui a fórmula da criação. Como Deus criou o ser humano. Então, lendo a Bíblia, você vai ver, pode ler para mim, Vitor? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui está uma fórmula
que nós precisamos entender. Porque se a morte é a ausência da vida, então o que é a vida? Quando o ser humano se torna alma vivente, se torna vivo, numa composição entre pó da terra, que compõe o corpo humano, mais o fôlego de vida. Fôlego de vida ou espírito da vida é o sopro. Deus soprou. E quando Deus sopra, ele faz com que aquele boneco de barro que ele criou tenha vida. Perfeito. O coração começa a bater, os rins começam a funcionar, o sangue começa a circular, o pulmão começa a respirar, os olhos se abrem, os ouvidos se abrem, a boca fala, ou seja, há o funcionamento do corpo. Algumas pessoas acreditam que nós temos uma alma. É uma visão da dicotomia, né? Exatamente. Então, ou seja, a minha alma, ela existe separada do meu corpo. Então, esta ideia de que quando as pessoas morrem, elas ficam vagando por aí, vem dessa concepção que não é bíblica. Que é uma concepção grega, né? Exatamente. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui nessa fórmula que o Vitor acabou de ler é que eu sou uma alma. Você é uma alma, Vitor é uma alma e você que está nos assistindo agora também é uma alma. Uma pessoa. A alma é pessoa. Então, a alma não é uma entidade desencarnada do corpo. Mas a alma é o pó da terra mais o sopro, o fôlego de vida. Então, o ser humano se torna uma alma vivente. Nessa composição. Nessa composição. Físico com sopro, com fôlego sopro. de vida. Aí tem um detalhe que eu também acho importante a gente ler agora. Porque a gente fala assim, não, a alma é imortal. Tem até uma visão em Ezequiel, né? Que Exatamente. é o Vale de Ossos Secos. Exato. Mas eu vou agora aqui pro Ezequiel 18:4. Não é o capítulo do Vale dos Ossos Secos, mas é 18:4. É esse aí. Então, esse verso está dizendo aí, você acabou de ler, a alma que pecar, essa morrerá. Aí eu te pergunto assim, bom, nessa visão de que a alma não morre, como é que a Bíblia está dizendo que morre? Porque a alma sou eu. Porque a alma é a pessoa. Porque eu morro. Então, porque eu morro, a alma morre. Então, essa ideia de que a alma não morre não é bíblica. E foi criada em tempos passados. Exatamente. Aí a gente volta lá para o Jardim do Éden. Porque quando Adão e a Eva comeram do fruto, e antes da decisão da Eva de comer, o diabo vendeu para ela algo que não era verdade. Uma ilusão. Ele mentiu. Uma ilusão. Porque quando ele começa a dialogar com Eva, e quem está com a Bíblia pode acompanhar lá em Gênesis, no capítulo 2, o diabo começa a conversar com Eva, ele chega assim, ô Eva... Ele distorce a palavra de Deus, lá né? no capítulo 3 aparece a serpente, e o capítulo 2 ainda é a formação do homem, a formação da mulher, a ordem de Deus para não comer do fruto, que seria o pecado. Aí chega no capítulo 3, vem então a serpente, que era a encarnação do diabo. O diabo se encarnou numa serpente, ele entrou no corpo de uma serpente, que não é esse animal repugnante que nós conhecemos hoje. Bom, você Sim. pode gostar de serpente, mas eu tenho pavor de serpente. Eu também. Eu não gosto de cobra, não queria cobra. Eu acho que a cobra tem que ficar lá na natureza e eu aqui. E cada vez mais pessoas gostam de cobra. Né? Bem distantes um do outro e pra mim tá ótimo pra assim. Mim também. Eu não confio em cobra. Eu já tive o privilégio de pegar uma cobra uma vez na mão, tirei uma foto lá na Amazônia com ela passada no meu pescoço aqui, mas... É um animal de sangue frio, foi né, só, Quem é que confia em sangue foi o frio? suficiente porque não dá para confiar. Bom, mas não era esse tipo de animal na criação, era um outro animal. A serpente também recebeu uma maldição pelo pecado. Ela foi condenada porque o diabo a usou para levar o ser humano para o pecado. Bom, tudo que o diabo toca fica amaldiçoado, ele estraga fica tudo. Tocado. Ele estraga tudo. Aí quando o diabo aparece assim para a mulher, está lá na árvore, a mulher se aproxima, aí ele fala assim, ô Eva, não foi assim que Deus falou para vocês, que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Aí ela falou assim, não foi isso que Deus falou. Deus falou que podemos comer de todas, só não podemos comer dessa árvore que você tá. Ele sempre tem uma conversinha, né? Um negócio... Ele sempre vem e tal. Aí ela fala assim, não, olha, eu posso comer de todas, mas dessa aí Deus falou para não tocar, para não comer, porque essa árvore aí não é para nós. Aí Eva fala assim, porque Deus nos orientou, que se comêssemos desse fruto, nós vamos morrer. Aí vem, olha só, versículo 4 de Gênesis capítulo 3, diz assim, olha, então
A serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Segura aí, pastor. Porque essa frase aí, ela tem que ecoar. É certo que não morrerão. E Exatamente. parece que ela saiu dos portais do Jardim do Éden e ela viajou ali desde os egípcios, assírios, babilônicos, gregos e chegou até os dias de E hoje. tá até hoje perdurando. Parece quê? que o povo acha que não tem morte, ou a morte não é o fim. Exatamente. Ou seja, eu vou bem assim no direto. O diabo inventou a mentira e ele está trabalhando para sustentar essa mentira até hoje. Que tem crescido cada vez mais pela necessidade de suprir esse vazio que a gente iniciou Exato. falando, essa angústia. É doído? É uma perda? É. Mas o diabo inventou essa mentira desde o início Exatamente. e ele está conseguindo um êxito absurdo, principalmente no meio da cristandade. Porque as pessoas não estão ouvindo a voz Uhum. de Deus, que diz claramente o que acontece, que é o Claro. que o Senhor está Ou seja, descrevendo para a gente. Deus falou, vai morrer. E quem falou que não morre é o diabo. E hoje as pessoas que acreditam que a pessoa não morre, elas estão seguindo algo que o diabo inventou. Essa voz de mentira, não é? Exatamente. Exatamente. Bom, deixa eu só abrir um parênteses aqui, assim, porque como eu falei que é de coração a coração. Porque talvez você que está nos vendo agora perdeu alguém muito especial para você e você imaginava que essa pessoa estava no céu. Ah, Verdade. minha avózinha que eu amava tanto, que era tão bondosa, que fazia bolinho de chuva para mim, Era minha que me referência, né? cuidava, que cuidava tanto da minha família e que a gente amava tanto. E quando ela morreu, eu tinha certeza que a minha avózinha está lá no céu. Não é isso que a Bíblia nos diz. Não é essa a informação que a palavra de Deus nos assegura. Verdade. Porque Deus disse assim, olha, quem pecar vai morrer. Existe morte. E nós já vimos que a alma, na verdade, sou eu, morre. Porque é corpo e o fôlego de vida. Mas existe a esperança, né, Exato, pastor? é. Então, as pessoas morrem. Aí quem está vendendo a ideia de que não morre é o próprio diabo. Que fala assim, não, não vai morrer não, Eva, pode comer que não tem morte nenhuma, fique tranquila. E trazendo para uma ideia bem lógica, né? Quem assiste podcast, em geral, gosta de ver debates, conversa. Uhum. Então, de uma maneira bem inteligente, bem lógica e simples como é a palavra de Deus, quando você vai para 1 Coríntios 15, 51 a 56, fica muito claro ali. Se por um homem entrou a morte, né, que foi Uhum. Adão, porque não ouviu a voz de Uhum. Deus, por um entrou a ressurreição, Uhum. por um entrou a vida eterna. Uhum. Então, quem está contando essa mentira desde o Jardim do Éden, ali o inimigo já tinha sido expulso do céu. E ele foi expulso porque queria assumir o lugar de Deus. Então, quem está contando essa mentira tem uma grande intenção. E a intenção do inimigo é retirar do coração humano o centro que é Deus. Uhum. Retirar Cristo da cruz, retirar Cristo e a sua função de mediador e a sua função de salvador. Principal. Então, assim, as pessoas podem estar sendo enganadas, podem, mas elas precisam conhecer a verdade para tomar a decisão com possibilidade de seguir o caminho que Deus apresenta. Uhum. Porque o Senhor acabou de falar, as pessoas morrem, mas em Cristo há esperança. Exatamente. Não é? Ou seja, nós não nos entregamos à morte, mas também precisamos esclarecer que morte é morte. Verdade. Então, eu não converso com um morto. Verdade. Eu não invoco a presença de um morto pela palavra de Deus, não. Aí quem são aqueles que se levantam aqui? Bom, são espíritos enganadores. Perfeito. Porque não são as pessoas que morreram que estão falando conosco. E isso vai ficar bem claro na Bíblia. Eu quero ler só duas partes com vocês aqui, olha. Um é o verso 8 de Eclesiastes 12. Melhor, verso 7, desculpa. Eclesiastes Salomão 12, 7. É muito claro nisso aí. Aqui, o Salomão vai falar a fórmula da morte. Bom, nós vimos lá em Gênesis 2:7 a fórmula da vida. O pó da terra, mais o fôlego de vida, igual a alma vivente. Então, o pó da terra, que é o corpo, mais o sopro de vida, transformou, então, aquele boneco numa alma vivente. Agora, aqui está a fórmula da morte. E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Perfeito. Amém. O texto não fala de alma. E nem fala que espírito é algo que está aí vagando como fantasma. O espírito é o mesmo lá da criação. Espírito de vida. Que é o sopro. É o sopro de vida. É o começo da vida. Então,
espírito, que aqui a Bíblia diz, o espírito volta para Deus, seria mais ou menos assim. Deus, ele cria o boneco e ele sopra. Aí quando a pessoa morre, o pó volta ao pó e Deus inspira. O fôlego que ele deu é o fôlego que volta para ele. A vida volta a quem é a própria vida. Exatamente, é o doador da vida. Sabe que muitas pessoas creem que as pessoas morrem, vão para o céu, vão para o purgatório, ou reencarna e fica até encontrar um êxito aí perambulando, porque na verdade não sabem de onde veio essa crença que foi passada para eles, né? Não pararam para examinar. E assim, de uma maneira bem simples, a gente sabe que a igreja foi influenciada por um conhecimento dos gregos. E os gregos, eles criam na dicotomia da alma. E que existia uma alma que sai do corpo e que o corpo é podre, o físico não serve de nada e de que a alma é que vai... Ela se desprende. Né? Ela se desprende e essa influência chegou até os tempos de hoje e, por incrível que pareça, a base do conhecimento ocidental da gente aqui, restringindo no Brasil, agora falando aqui para a terrinha que a gente está, na Bahia, Salvador, é um conhecimento que é totalmente influenciado pelos gregos. E a Bíblia não traz, o Senhor está ressaltando isso aí, em momento algum, que a alma é algo fora do corpo físico. Exatamente. Mas a Bíblia deixa de forma bem clara, enfatizado, que o corpo e o fôlego de vida é uma composição e torna o ser humano um ser integral. Exatamente. Então você não pode dividir então, emoção. A alma não desencarna. A alma não Mas desencarna, essa ideia... não existe. Porque não existe alma. Não existe. Não Essa existe ideia é tão alma. forte porque nós somos bombardeados constantemente, né? Desde os desenhos animados aos filmes de Hollywood, enfim, no dia a dia, né? Com essa tipo de literatura, com essa ideia, né? De que Perfeito. Que existe, corpo, alma e e que alma consegue até no se desenho existir. animado, né? Quando Sim. o bichinho morre, sai aquele negócio. Perfeito. sai a fumacinha, assim, né? Que E a gente seria tem tido dificuldade. essa alma desencarnada, né? A gente tem tido dificuldade hoje de ter um desenho hollywoodiano. A gente está optando, quando vê alguma coisa em casa, em ver os turcos ou os indianos. A gente morou um tempo, estava até conversando lá pro lado do Oriente, e para algumas questões bíblicas ainda é mais fácil para conviver, né? Na questão da família, do valor familiar, das opções sobre sexualidade. E os desenhos hollywoodianos é quase impossível você ver novela Nem só os brasileira. desenhos, como os filmes. Os filmes e as também. novelas, Também. todas têm que ter As séries, né? essa pitada de não morrerás. Sim. Ghost. Todos têm que ter. Os mais antigos vão lembrar, né? Ghost, do O outro outro lado da vida. E as pessoas O ficam... filme antigo, né? Mas parece que essa estratégia... Eu não sou dessa Satanás época não, né, pastor? Bom, eu sou. Eu sou. Tô Eu também. brincando. Eu sou da década de 70. Tô brincando, pastor. Eu sou da década de Eu tenho 70. 37. Eu Nós tenho- somos de 80. eu sou da de 70. Eu já. Mas parece Eu já tô mais perto dos 50 do que dos Amém. 40. Amém. Que Deus te conserve assim, Obrigado. que ele volte Obrigado. sem você passar pela morte. Obrigado. Mas parece que o Satanás foi extremamente bem sucedido nessa estratégia, né? Dessa mentira ser sustentada há tanto tempo, né? Porque afaga Sim, o coração. sim. É uma Claro, resposta Porque de uma certa confortável. forma, dá um alívio. Dá uma alívio. Você pensar que a pessoa que você ama tá no paraíso. Agora vamos aqui. Que Deus seria esse? Que alguém morre e vai para o céu. Ou alguém morre e aparece para afagar aquela sua ausência. Mas Deus não permite que você volte a ter a convivência dela. Então, para que Cristo morreu na cruz? Seria uma forma da pessoa continuar interferindo no mundo dos vivos. Mas a Bíblia diz que isso não pode, olha só. Isso não é possível. Salomão é claro nisso Eclesiastes 9:5. Nós estamos aqui, ó, bem pertinho. Então a Bíblia diz assim, ó, Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que vão morrer. E nós sabemos que vamos morrer. Então, é a nossa trajetória que não tem jeito, né? É impossível você parar o processo de envelhecimento. Isso traz Entrou no mundo e começa a envelhecer. Isso traz uma tensão, né, E o pior é que envelhece muito rápido. Eu falei da minha filha que tem 19 anos, eu fico meio assustado ter filho de 19 anos. Eu confesso a vocês. E o meu tá fazendo 18. É, Então vai fazer. A minha filha tá com 19 anos, tem carteira de motorista, dirige para cima e para baixo.
me pôs já no banco do passageiro e eu fico assim, pensando assim, outro dia eu tava amarrando ela na cadeirinha. É verdade, agora, é muito rápido. Agora já tá dirigindo, passou muito rápido, eu me assustei com a velocidade como as coisas passam. É verdade. E a vida vai passando muito rápido mesmo. Depois dos 30 então, né, pastor? Exato. Tem que ter airbag. A vida vai passando muito rápido mesmo. E é inevitável. Então, nós sabemos que vamos morrer. É o que Salomão está dizendo aqui, ó. Mas olha, os mortos, diz ele, não sabem nada. E não tem nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. O que Salomão está dizendo aqui é o seguinte: o vivo sabe que vai morrer, mas o morto não sabe nada. Não sabe e mais, nada. o morto vai ser esquecido. A memória jaz no esquecimento. A gente até tenta guardar, como o senhor falou, as conversas, né? Não, a gente guarda de uma geração. De uma geração. Mas eu tenho o desafio aqui para quem está nos assistindo. Você tem 4 avós. Você sabe o nome dos seus 4 avós? Os 4 avós diretos, paternos e maternos? São 4, né? O pai e a mãe, pai e a mãe da sua mãe e o pai e a mãe do seu pai. Eu não tenho mais nenhum, mas eu sei os nomes porque Sabe eu os convivi, nomes? né? Beleza. Agora vamos mudar. Dos bisavós. Bisavós, são 8. Não, Então, já não sei. então você vê, é a geração que você conviveu. Mas os seus bisavós, você já não sabe o nome. São Já não sabe nada. Você já tem pouquíssimas informações sobre eles. Verdade. Porque a memória jaz no esquecimento. Então, em 2 gerações, acabou. Você conviveu com seus avós e sabe o nome deles. Mas os seus bisavós, que talvez você não tenha convivido com todos, ou Já se conviveu com esqueceu. um ou outro, mas você já não sabe o nome, porque são 8. Eu vou puxar aqui, abrir um parêntese para o senhor concluir essa questão do esquecimento dos mortos. Principalmente nos tempos que a gente está vivendo, a gente não está nem precisando chegar nos bisavós para esquecer. Sim. Porque essa ideia... Tem muitos que não sabem nem o nome dos avós. Dentro dos avós, e muitos que enterram o pai num dia, sem julgamento aqui, né? Cada um sabe a dor que carrega, mas no outro já está em festa. Uhum. A gente traz bem aquela lembrança de que por aumentar a iniquidade, o amor ia se esfriar, mas parece que a gente está vivendo uma geração que a morte tem se tornado não mais um inimigo. E eu acho que essa mentira do inimigo, isso é uma visão pessoal, ela está conseguindo penetrar tão profundo no consciente do ser humano ou no inconsciente, que eles estão reagindo como se tivesse possibilidade de continuar convivendo com a pessoa, mesmo depois que morre. Uhum. Porque às vezes enterra num dia, no outro tá numa balada. Enterra num dia, no outro tá brigando por causa da herança. Então não é só uma mentira que tem enganado para o futuro, é uma mentira que está enganando para o comportamento do ser humano na atualidade. Uhum. Não existe mais luto, não é? As pessoas choraram por 30 dias quando Moisés morreu. Prantearam porque elas perderam alguém querido e elas tinham consciência de que a morte é essa separação, causa essa dor. Mas aí vem a ideia do espiritualismo, da reencarnação, de que você vai ver o querido. E isso vai trazendo esse conforto que a gente estava falando aqui. Que é uma ilusão. Mas o Né? verso 6 Que e é o o verso que o 10 senhor- aí que o pastor vai ler, Que é o que o senhor vai responder trazer, bem, né? Isso aqui a Bíblia vai deixar bem claro, não tem espaço para uma outra crença a não ser aquela que a Bíblia diz. Porque a Bíblia também não está usando uma linguagem aqui que deixa dúvida. Perfeito. A Bíblia é clara no que ela está falando. Agora, você pode querer se enganar e se seduzir aí por alguma pregação ou algum ensinamento que ronda por aí, mas se você vai à palavra, você não tem dúvida disso. Porque a Bíblia está muito clara, olha, o vivo sabe que vai morrer e o morto não sabe nada. Então, o morto não sabe o que está acontecendo com você aqui, morto não interfere aqui, morto não revela o número da loteria, morto não ajuda, morto não abençoa, morto não guia, morto não conduz, Não morto não participa intervém, desse não mundo. fala. morto não é intercessor, morto não fala, morto não volta planeja. para puxar pé, morto não aparece no banheiro Não de existe, noite. né, pastor? Exatamente, não tem essa fantasma. Porque a pessoa Esses pode pensar... mortos que reaparecem por aí. Não Mas a existe. pessoa pode pensar, não está no plano desse mundo, mas está em outro plano. Então. Então, morto não existe. Porque só existe esse plano, no verso biblicamente, 6 não é? ele diz Biblicamente, sim. Aí, o verso 6 vai dizer isso aí, ó. Que amor, ódio e inveja já não existem mais. Porque eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Então, No eles mundo, né? não interferem no que está acontecendo aqui. Porque o morto não sabe nada. O morto não tem parte alguma naquilo que nós estamos fazendo aqui. E Então, amor, ódio e inveja são sentimentos que só tem Exato. quem está vivo. Né? Exato. O morto morreu. Aí você vai lá para o verso 10 de Eclesiastes 9, diz assim, olha, tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Porque na sepultura,
que é para onde você vai. Não a obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, Salomão está dizendo que o nosso destino é a sepultura. E nessa sepultura não tem nada mais. Então o físico volta a ser pó. Exatamente. Sim. O físico volta a pó, E o o fôlego, sopro volta para Deus, que é o start da vida, é o começo da vida, e a alma morre. pronto, Então, a não alma existe morreu. mais a pessoa. A alma morreu. E eu gosto sempre, eu tô enfatizando isso porque a gente sempre quer uma justificativa. A pessoa deixa de existir. Uhum. E não existe negócio de plano, cálculo, reencarnação. A pessoa deixou de existir. Uhum. O físico volta pro pó, né? E o fôlego volta para Deus. Exatamente. Mas por isso entra Jesus Cristo na jogada, porque isso aí não é um ponto final, né? Exato. Aí vem a melhor parte, né? Aí vem, para nós cristãos e que temos a esperança e a fé na palavra de Deus, de que a morte não é o fim, mas ela determina um momento de descanso. É isso que nós vamos encontrar na Bíblia. Olha, se a gente for aqui para João capítulo número 11, lá no Novo Testamento, nós vamos encontrar aqui em João capítulo 11 a ressurreição de um amigo de Jesus chamado Lázaro. E aqui Jesus, ele faz uma comparação à morte, bem interessante. Diz assim, ó, versículo 11, João 11, 11. Tendo dito isto, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Aí os discípulos não entenderam, né? Falaram assim, então, os discípulos disseram, Senhor, se dorme, tá tranquilo, tá tudo bem, porque quem tá dormindo tá bem, tá tudo certo. Aí Jesus, vem o versículo 13, Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tinha falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Então, para Jesus, a morte é um sono. É um sono. Quem está morto, então não está vagando, não está desencarnado, mas está dormindo. Já ouvi dizer, inclusive, que quando a gente dorme, não pesquisei, naturalmente é o mesmo estado de um coma. Né? A mente fica ali num estado de inconsciência como um coma. Aí você perde noção do tempo. Tudo, a pessoa entra em sua casa, quem tem um sono mais pesado, né? Às vezes o Eu? marido levanta e Você passeia tem sono por aí. pesado? Tem, vixe. É. A gente O meu é entra e leve. sai. Eu O meu não. também. O meu é leve. O meu Bem filho leve. acorda no outro quarto e mexe na cama, eu acordo. O meu não era não, mas ultimamente tá muito leve meu sono. É. Qualquer barulhinho me acorda. Pois é, e Deus está dizendo que a morte é como um sono, então você não tem consciência de nada, tá Eu entendo dormindo, bem e você o que é disse que era um isso aí, viu? descanso, né? Quando o senhor fala assim que a morte é um descanso, o que me vem à mente é a ideia de que a pessoa que morre em Cristo, ela descansa primeiro dessa jornada, porque esse mundo com pecado, apesar da vida ser maravilhosa, a gente vai envelhecendo e vai vindo os enfados, né? O Uhum. cansaço. Então a pessoa descansa Uhum. para aguardar novidade de vida, para Exatamente. aguardar a ressurreição, Que é o que Jesus nos promete. que seria então a solução A para quem tem a solução da dor. morte é a ressurreição. Então, A olha, solução da morte não é o desencarnar-se, não é a vida após a morte, não é a reencarnação, mas a solução para o problema da morte é a ressurreição. essa mensagem, ela é maravilhosa. Eu creio que essa é a mensagem da Bíblia, Uhum. que existe esperança, porque é o motivo pelo qual Cristo veio morrer na cruz, para pagar o salário do pecado, Exato. e ele pagou. Se ele pagou o salário do pecado e ele é o penhor, né? Ele se colocou como o pagamento dessa Exato. dívida que a gente tem. Então, ele não vai voltar para nos resgatar? Então, esse é o grande ponto que, para mim, gera uma grande interrogação naqueles que acreditam de que as pessoas, quando morrem, elas desencarnam e vão para um paraíso, ou elas vão para o purgatório, ou vão para o inferno. Ou seja, imediatamente após a morte, elas já estão acertando a sua vida com Deus. E se você teve uma vida boa aqui na Terra, isso te colocou dentro do céu. Aí você já vai ser recebido lá por Pedro, por Paulo, por Elias, por Enoque, por Moisés, por Jesus e por todos mais. Agora veja, voltando aqui para a nossa história do nosso amigo Lázaro, que a gente leu aqui em João 11. Então Jesus ele volta para ressuscitar Lázaro. Então Lázaro era amigo de Jesus.
Se Lázaro morreu como amigo de Jesus, eu posso acreditar, se existisse vida depois da morte, que ele estaria no céu. Não precisaria Mas ser que amigo é esse, ressuscitado. rapaz? Que quer ressuscitar o Aí, cara, trazer pra essa terra Aí de novo? imagina lá, o Lázaro tá lá no paraíso, Morre. desfrutando da alegria do paraíso. Verdade. Aí um anjo falou assim, ô Lázaro, tem que voltar, Tem que hein? voltar. 4 Por dias quê? depois. Não, porque Jesus tá lá na frente da sepultura, lá mandando você ressuscitar. Não, mas eu não quero voltar pra lá. Se eu já tô no paraíso, se eu já tô na glória, se eu já tô num lugar aqui com os anjos, se eu tô aqui com os grandes nomes da Bíblia. Que a Bíblia não diz que estão no céu também. Exato, mas supostamente, se tem vida após a morte, estaria todo mundo lá. E aí você vai trazer Lázaro de volta pra cá? Seria alguma coisa assim completamente sem sentido? Esse é o Porque amigo da onça. Jesus diria assim para as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, assim, Marta e Maria, vamos deixar Lázaro onde ele tá. Ele tá tranquilo, ele já tá lá no céu, já tá desfrutando do paraíso. Por que eu vou trazê-lo de volta? E a gente ia ter o desejo de morrer, eu sempre Claro, digo isso. claro. Se lá é o paraíso, o que eu tô fazendo porque a aqui? morte é algo que vai me levar para alguma coisa muito boa. Eu imagino que muitas pessoas, numa conversa dessa, levando para a palavra, né, sem engano, sem mentira, mas trazendo o que a Bíblia traz e levando para uma lógica, elas percebem que não faz sentido nessa crença. Mas talvez elas precisem refletir mais na grande esperança e na promessa que foi deixada para aqueles que perdem, para aqueles que sentem a dor da morte, para aqueles que se aproximam de viver esse momento. Cristo, ele não nos deixou sem esperança. Né? Na verdade, ele foi a primícia daqueles que ressuscitaram, que morreram Dos que e dormem. que ressuscitaram. Então, se ele ressuscitou e foi o primeiro, quem diz isso, inclusive, é Paulo, quando está ali na sua defesa com o rei Agripa, que era um rei da província romana, e o rei chega a dizer que ele quase converte ele. E Paulo diz assim, ora, eu só estou dizendo aqui, quando encontrei o socorro de Deus, o que eu estou falando aqui é o que Moisés e os profetas já falavam. Está lá em Atos 26, se eu não me engano, que Cristo, ele morreu, dormiu e ressuscitou como o primeiro daqueles que acordam. Dos que dormem. Então, ele veio para levar luz aos gentios, para disseminar esperança. Então, ele morreu e ressuscitou para deixar claro que todos que nele creem, ainda que morra, como ele disse, vão ressuscitar. E muitas pessoas, pastor, eu fico aqui pensando com um pouquinho assim de tristeza, porque o ser humano precisa ser cheio dessa bendita esperança, porque é essa esperança que nos move. Diante de um diagnóstico, diante do envelhecimento, diante de se olhar no espelho, de passar por uma perda, como o senhor relatou, é a esperança de que esse não é o fim, de que haverá uma ressurreição. E por que a gente pode confiar nisso? Porque Cristo ressuscitou. Porque Cristo morreu e ressuscitou, como o senhor Ele leu. Ele abre as portas para que todos mais ressuscitem. E elas não percebem e, sem perceber, elas tiram Cristo do centro. Então, é um engano muito forte. Muito sutil. Elas abraçam, né? Não observam bem o que Deus diz, a palavra do Criador, de quem tem poder para devolver a vida, e crendo nisso por um afago momentâneo, para viver uma vida mais confortável diante da perda, elas estão acordando com a mentira do inimigo, porque elas estão tirando Cristo do papel de Salvador. É como se dissesse, Cristo não precisa voltar. Então, se Cristo não precisa voltar... Claro, se nós morremos e vamos para o céu, qual é o sentido? Jesus vai vir buscar quem? Quem só É o que vem aqui no versos 28 e 29 de João 5, quando Jesus fala assim, olha, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora, acharam aí? 28 e 29 de João 5, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Ou seja, os mortos não estão no paraíso, nem vagando por aí, eles estão nos túmulos. E estão fazendo o quê? Dormindo. É o que a Bíblia diz, eles estão descansando da vida. Aí olha só, 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então ficou claro aqui nesses versos, que são palavras do próprio Jesus, que a morte vai ser solucionada pela ressurreição.
agora veja. E que haverá um juízo, né, pastor? Que Exato, se já tivesse porque no já céu, tem, né? Já tem já teria duas sido. ressurreições aqui, né? Os Sim. dos salvos e dos perdidos. E os perdidos ressuscitarão apenas para receberem a condenação, porque eles estão nessa primeira morte, que é a morte como um sono. Então, se Jesus vai voltar e os mortos que estão nas sepulturas ou nos túmulos vão ressuscitar, quem são esses, se existe vida depois da morte? E se já estão lá, né? É No lógico. céu. Então, imagina só, a pessoa morre, vai para o céu. Ou morre e vai para o inferno, se existisse vida após a morte. Aí chega a hora de Jesus voltar. Aí dá um decreto lá no céu e todo mundo volta para a sepultura. Não faz Para sentido. esperar ele. Agora, ó, ele fala assim, pessoal, vamos todo mundo voltar lá para as sepulturas. Vocês vão entrar na sepultura, eu vou voltar, eu chamo vocês, vocês voltam para cá de novo. Mas vocês vão ficar por um tempinho lá na sepultura. Não faz sentido nenhum. Você vê que há uma Não grande... tem razão. É uma Não faz, grande... É uma sutileza, mas é algo tão É declarado. que não se encaixa na Bíblia. Não se encaixa e como é um podcast cristão, a gente não pode usar a palavra certa, mas é uma mentira tão fajuta, porque você faz com que as pessoas desacreditem do retorno de Cristo, Uhum. que é para dar a cada um segundo a sua ação, as suas obras aqui na Terra. E se Cristo não precisa voltar para ressuscitar, Cristo, eu falo mais uma vez, não precisaria ter vindo para morrer. Porque ele veio a primeira vez e prometeu que voltaria, né? Uhum. Ele diz, eu vou preparar-vos um lugar e quando eu for e esse lugar estiver pronto, eu voltarei para vos receber. Para que Sim. vocês estejam Sim. onde eu estou. Então, a gente anula as promessas de Cristo do retorno e a gente anula a cruz, anula a volta, ou seja, a gente anula o Cristo. Uhum. Esse texto, Que a mais uma Bíblia vez, narra. ratifica o que o pastor disse, né? Porque se ele disse que ele vai preparar o lugar para que nós estejamos com ele, ou seja, se nós já estivéssemos lá, para que ele falaria isso, né? Não tem lugar para ser preparado, né? E Paulo, quando a gente fala essa alusão a... Quando Jesus faz essa comparação da morte com o sono, Paulo ele se preocupa muito com isso, né? Na 1 Tessalonicenses 4, Uhum. em relação a esclarecer o povo exatamente essa ideia, né? Do que ele... De Ele fato, do começa que é a morte, descrever do que é o lá em sono, 1 para que as Tessalonicenses pessoas 4, a partir do versículo 15, 16, Isso. 17, 18, exatamente isso. Ele está descrevendo que a morte vai ser vencida com a ressurreição, no momento da volta de Jesus. E aí eu acho que Eu acho que entra esse é o aquela... verso mais esclarecedor sobre Eu esse acho que assunto. entra lá Coríntios quando Paulo diz, vencida 1 está Coríntios a morte. 15 também. Vencida está a morte, né? É, Onde está a morte, o seu aguilhão, vencida está a morte, é a sua vitória, Uhum. né? Vai ser um momento em que o último inimigo vai ser vencido. vai ser vencido que é a morte, que é uma inimiga. Então, em algum Ela momento, nos não acompanha. existirá mais morte, não é, pastor? Exatamente. Não existirá Exatamente. mais essa dor. Não. Apocalipse 21 diz, né? Não Não haverá há mais lágrimas, mais dores. Nada. Mas deixa eu só ler um outro verso aqui Sim, interessante. vamos lendo os versos. Que é um verso interessante aqui nesse contexto. E agora talvez seja até o verso mais duro que eu vou ler de todos. É 2 Coríntios 11, 14. Porque a gente pensa assim, tá, pastor, mas como é que é isso aí? Porque eu já falei com alguém que morreu. Perfeito. Eu já recebi mensagens dos Quem são mortos. esses, né? Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui. Há alguns anos atrás, eu estava na frente de uma faculdade lá em São Paulo. Eu estava ali esperando uma pessoa, e aí eu ouvi alguém falando assim, Rafael, quanto tempo? Aí eu virei pro lado, eu vi uma garota, e ela falou meu nome certo, abriu o braço para me dar um abraço, e eu falei assim, bom, vou abraçar, né? Abracei. Aí ela falou assim, você não tá me reconhecendo, né? Aí eu falei, não, sou eu, a Priscila. Ela falou, ô Priscila, lembrei. É uma amiga minha de infância, crescemos juntos, éramos vizinhos e tal. E começamos a conversar, e como é que você tá? Teu pai, tua mãe, tua família e tal e tal. E falamos várias coisas. Naqueles dias que eu a encontrei, um outro amigo nosso havia falecido há poucos dias, que havia crescido conosco no mesmo lugar. Ele sofreu num acidente de moto. Mas não foi um acidente de moto na rua. Ele fazia rally com moto. E numa dessas manobras que ele fez, ele acabou sofrendo um acidente, fraturou o pescoço e perdeu a vida. Um trágico acidente. Tinha 20 anos, cheio de vida. Uma vida ceifada, né? Foi uma tragédia. Aí ela perguntou assim pra mim, você foi no funeral do Fabiano? Aí eu falei assim, não fui. Porque fiquei sabendo depois e não tive como ir. Aí eu falei, você foi? Eu falei, não, também não fui. Porque eu fiquei sabendo depois. Mas o Fabiano falou comigo ontem. Aí eu falei assim, é? É. Ela assim, eu tô indo numas reuniões aí. E ontem o Fabiano psicografou uma carta.
E eu peguei a carta e levei para a mãe dele. Fui direto lá, porque a mãe continuava morando na mesma rua que nós morávamos. Eu já não morava mais nessa rua, ela também já não morava mais nessa rua. Mas a mãe ficou. Mas a mãe dele ficou, ele continuou morando lá. E aí ela falou assim, eu fui lá na casa da mãe do Fabiano, levei a carta. E ela chorou demais, porque ainda está muito perto da morte, ainda está sofrendo muito. A falta, tá né? sentindo a falta, os dias são dias pesados. Aí ela me disse assim, e aí eu dei a carta que foi psicografada para a Vera. A Vera chorou muito. E aí a carta estava assinada. Ela me levou no quarto do Fabiano. E ela abriu um caderno. E no caderno, na última página, o Fabiano pegou uma caneta e ficou treinando a assinatura. Sabe quando você fica fazendo as suas assinaturas assim, para dar uma melhorada, deixar a assinatura mais bonita, assim? Aí ela abriu e falou assim, olha aqui, Priscila. É a mesma assinatura. A assinatura é a mesma. Então, foi ele. Eita. Mas o engano é bem elaborado, não Aí, é tão simples. Né? Aí vem o texto que eu quero ler aqui, com todo amor para você que está nos acompanhando aqui. Mas eu preciso dizer, porque você precisa saber a verdade. Amém. 2 Coríntios 11:14. Diz assim, olha. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ou seja, se nós vimos aqui na Bíblia que é inquestionável que a solução para a morte é a ressurreição, que os mortos estão dormindo, de que, segundo 1 Tessalonicenses capítulo 4, é quando o Senhor Jesus voltar e dar a palavra de ordem, que os mortos ressuscitarão para terem uma nova vida, não foi o Fabiano que escreveu aquela carta. Não, com certeza. E ele tem usado cada vez mais esse tipo de engano, né? Você está aí Exatamente. falando, eu ouço muito. E eu estava no salão esses dias e a dona do salão, uma querida, sabe que eu sou cristã, e aí falou, Gabi, minha filhinha de 4 anos viu a avó que morreu há um ano e tal. E ali eu fiz, Espírito Santo, eu não vou explicar isso no meio do salão, porque tem muita gente aqui. O Espírito Santo disse, você vai. Eu disse, eu não vou, vai, não vai. E eu já estava lá. E foi. Explicando. E convidei ela, né, que é um momento agora dela conhecer a palavra, porque de fato ali não é a avó. E aí, essa semana sabatina foi sobre espiritualismo e eu fui mandando para ela. E a gente percebe que, principalmente no fim dos tempos, é um tipo de engano que o inimigo vai tratar de atuar com mais ênfase. Então, ele se fez de serpente no início, ele enganou no início, e ele vai cada vez mais enganar as pessoas. Ele continua enganando. E a importância, né, pastor, da gente examinar a Bíblia, fazer uso enquanto a gente pode, para que no mínimo, olha só, isso aqui não tem a ver com ser crente, com ser adventista, com ser batista, com ser assembleiano. Isso aqui tem a ver com ouvir a voz de Deus. Com ser bíblico. Porque é Deus bíblicos. Quem vai nos salvar. E a gente não pode se permitir ser enganado se há aqui uma bússola, um mapa. E aí a escolha, a decisão é de cada um. Mas você ser enganado, ninguém gosta de ser traído. Pelo marido, pela professora. Por que a gente se permite ser enganado por um ser que já perdeu? Não é? E muitas vezes a gente tem sido enganado porque a gente tem dado os nossos pensamentos, o nosso tempo, a nossa força, demasiadamente para as coisas aqui dessa terra. E a gente não tira tempo para estudar a palavra, para ter tempo de oração e para ouvir a voz de Deus. E enquanto a gente vai perdendo tempo de estar em conexão com Deus, o inimigo vai alcançando o grande êxito dele, porque ele odeia tudo que traz a lembrança da grandeza de um Jesus que é o Salvador, que é a própria vida e que está intercedendo para que naquele dia ele possa ressuscitar os pecadores que confessaram, que se arrependeram e que aceitaram a salvação. Então ele ainda está intercedendo, porque um dia ele virá para dar o galardão, para pôr um ponto final. E às vezes a gente está se permitindo ser enganado, porque isso é de responsabilidade de cada um. Então, Satanás, ele fica, é muito bem claro assim, a estratégia dele, né? Desde o início, quando ele começou com o engano, a mentira, e com todos esses anos aí de milhares de anos de engano, né? Tentando
ele já perdeu na cruz e agora quer arrastar o máximo de pessoas junto com ele, né? E ele vai usar de mentiras, enganos, enfim. E eu percebo que quando as pessoas se posicionam, de fato, querem, de alguma forma, abrir o coração para uma verdade, parece que Deus e o Espírito Santo começam a guiar e a cercar essas pessoas para levá-las à verdade, né? A minha mãe, por exemplo, ela tem uma experiência como essa, né? Ela tinha essa crença, né, espiritualista e foi criada. E parece que nossas crenças, de certa forma, são baseadas talvez em nossas predileções, né? Em coisas que nós gostamos, talvez na conveniência, não sei. Porque Zona de conforto, né? porque é muito mais confortável crer, por exemplo, que a nossa alma não morre, né? Quando a gente morrer, a gente vai reencarnar, enfim, ou a gente vai para o céu. E isso, como é uma preferência nossa de crença, entendimento, parece que isso fica no subconsciente para a nossa vida, né? E aí minha mãe, ela teve essa experiência porque ela desde jovem foi incentivada essa questão do centro espírita, etc, essas crenças. E diziam que ela tinha esse dom, né, e tal, entre aspas. E ela realmente via coisas, via pessoas, né? E a última vez que nós conversamos, até vou deixar depois um abraço para ela, né? Não sei nem se ela vai gostar que eu fale isso aqui, mas acho que sim, porque hoje ela já foi encontrada, né? Encontrou a verdade. Encontrou a verdade, a palavra. E ela disse para mim, filho, eu vi a sua avó, sua bisavó no caso, né? Que era a avó dela. Eu vi e conversei com ela. Era a voz dela, eu vi a imagem e tal. E eu conversei com ela, falei, mãe, ali não é bem a minha bisavó, nem a sua avó e tal. E era difícil ela acreditar. E ela foi liberta, porque ela encontrou a verdade. Mas quando ela começou a estudar a Bíblia e começou a buscar a verdade, a luz da palavra de Deus, o que aconteceu? Nunca mais ela viu nada. E a gente não pode então, tratar... Satanás, ele usa muito essa estratégia, baseado muito naquilo que... nas nossas predileções mesmo, como eu disse, do que nós preferimos, daquilo que nós achamos que é mais confortável, uma mensagem mais açucarada, e ele usa isso contra nós, né? E a favor dele, nesse sentido de alimentar essas ideias, né? Então, por exemplo, eu nunca tive uma cosmovisão, vamos dizer assim, que me pendesse para esse lado, né? De crer que de fato existe vida após a morte, enfim, espiritualista. Criação, então, né? Nunca vi nada, né? Mas tem pessoas que já têm mais essa crença por algum motivo, seja da família, não sei, e acabam indo por esse caminho de ter uma facilidade maior de perceber e entender, não, que deve ter uma vida após a morte, a pessoa deve estar em algum lugar. Ou são mais atraídos pelo que é confortável, né? Isso, porque a palavra de Deus acaba usando essa estratégia, né? De poder atrair essa pessoa para essa falsa crença, doutrina, e infelizmente é mais fácil, né? Mas não é mais tempo de deixar isso como um tabu, não é, pastor? Eu percebo que as pessoas que não são do Nordeste, eu não sei se porque o seio da minha família é muito envolvimento de candomblezeiro, de espiritualista, de místico. Então eu fui criada num meio que tudo isso é muito normal. E ao conviver com o Vitor, eu percebo que quando eu narrava uma situação de alguém que deu santo, de alguém que encarnou, parecia que para ele era algo meio que diferente, mas a Bíblia traz essas situações. A gente lembra de Saul quando foi visitar lá a feiticeira, né? E o inimigo ele foi o próprio diabo. Foi o próprio diabo, aparentando ser Samuel. Então a Bíblia ela traz o tempo todo esse grande conflito, mas parece que os cristãos só querem uma parte da Bíblia. E não entendem que estão no conflito espiritual e que nós fomos vedados de ver o mundo espiritual. Mas o mundo espiritual existe, os seres caídos estão aí, os anjos que nos protegem, acampam ao nosso redor, estão aí. E não é mais tempo da gente criar esse engano como um tabu, porque pessoas estão sendo enganadas. E enquanto essas pessoas estão sendo enganadas, quem conhece a palavra, muitas vezes, claro, com carinho, né, com amor pelo Espírito do Senhor, mas nós temos o compromisso de falar a elas que a morte, a solução da morte é a ressurreição quando Cristo vier. É isso. E eu queria que o senhor pudesse, assim, ir finalizando o nosso tempo, vai acabando, mas eu queria que o senhor concluísse o que o senhor trouxe para concluir sua mensagem, para deixar, assim, bem marcadinho no coração das pessoas essa esperança em relação à morte. Bom, a palavra de Deus ela é muito clara
e nós vamos demonstrar sabedoria se vivemos exatamente aquilo que Deus nos deixou. Amém. Não tem espaço para engano. O único engano que nós podemos ter diante da palavra de Deus é o engano que nós colocamos sobre nós mesmos. Mas quando nós vamos para a Bíblia, não tem engano nenhum. Nós temos uma mensagem clara, certa, limpa, que não gera nenhuma dúvida. E aquilo que nós estamos falando para você é o que está na palavra de Deus. Amém. Eu não posso ensinar para você nada diferente daquilo que Deus deixou na palavra. E o que Deus nos fala sobre a morte é isso. A morte é uma inimiga, a morte ela nos arranca um pedaço da vida, ela leva a pessoa e leva uma parte de nós, pelo amor que temos, pelo carinho que temos àqueles que já estão descansando, mas essas pessoas estão como um sono. Elas aguardam o momento da volta de Jesus. A tristeza da morte é nossa e não daquele que morreu, porque para aquele que morreu já não tem mais tempo. Essa pessoa, se morreu em Cristo, ela fechou os olhos aqui e quando ela abrir, como num piscar de olhos, ela já vai ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Então nós lidamos com a saudade, nós lidamos com a perda, mas para aquele que descansa no Senhor, já não tem tempo. Verdade. Então, por exemplo, meu pai que descansou na pandemia, ele fechou os olhos antes de ser entubado. E quando ele abrir a próxima vez, vai ser para ver Jesus voltar. E será Amém. de mortal para Então, imortal. exatamente. Aí o corpo vai ser transformado, o corpo não vai mais envelhecer, o corpo já não vai mais adoecer, o corpo já não vai ter mais as dificuldades que nós temos que lidar hoje com a nossa saúde, que é uma saúde frágil. Mas lá no céu nós vamos ter uma saúde perfeita. Amém. Sem Amém. dor, sem morte, sem maldade, sem miséria, sem aflição. E estaremos Eternamente, para né, sempre junto pastor? com o Senhor. E aí eu resgato um texto que você citou, Gabi, que é Apocalipse 21, onde nós vemos Não haverá um mundo mais. restaurado e um mundo onde não terá mais lágrimas. Amém. Vi um novo céu e uma nova terra, e as primeiras coisas passaram. Eis que faço nova todas as coisas, né? E não haverá mais luto, nem choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O pastor foi muito feliz em deixar essa bendita esperança. Talvez você que está nos assistindo esteja vivendo um momento de luto. Todos nós somos atingidos pela morte. Ou estamos caminhando para ela de uma maneira real, com diagnóstico nas mãos, e eu pensei em algumas pessoas aqui que eu sei que estão vivendo essa realidade, ou algum querido que está caminhando para essa realidade. O fato é que quem descansou aguarda a breve volta de Jesus. Mas nós que estamos vivos, precisamos nos preparar para que quando esse inimigo chegar à nossa porta, possamos descansar em Cristo e naquele glorioso dia abrirmos os olhos dada a voz do arcanjo Miguel. Amém. Que nós possamos estar prontos e que você seja tomado da esperança de Cristo Jesus na sua vida. Deus te abençoe.